Depende do que você entende por consciência. A consciência ela não se extingue com a morte. Os processos psíquicos eles têm certa continuidade. Então, se você está fazendo uma pergunta genérica, há consciência após a morte? A resposta é sim. Nesse sentido, a alma é consciente após a morte. Agora, que tipo de consciência é essa? Qual é o estado de consciência da alma após a morte? Aí já é outra questão. Uma questão um pouco mais profunda. Que a característica a propriedade mais básica da alma humana é a consciência em si mesmo. É a noção de eu. É o fato dela se reconhecer, ela reconhecer uma certa identidade, ela ter uma certa identidade ao longo das experiências e percepções que ela tem. Isso é mantido após a morte? De que forma isso é mantido? É que a porca torce o rabo. Porque veja, a base primordial para o exercício da noção de eu, da alma enquanto anima um corpo, é o próprio corpo. É a corporalidade que fornece as condições para que a alma ela se reconheça enquanto tal. O corpo é o espelho em que a alma se reconhece enquanto tal. É assim em geral, com todas as pessoas. Tá? A construção dessa noção de eu, a percepção de uma identidade própria, ela depende necessariamente dessa base corporal. Na medida em que esse corpo ele se esvanece na Terra, ele se dissolve com o processo de morte, as bases para o exercício dessa noção de eu, elas também acabam ficando ausentes. Ou seja, a alma ela tende, após a morte, a perder a sua identidade. Pela ausência das condições em que ela construiu essa identidade, pela ausência do corpo. E muitas das faculdades que ela exercia, muitos dos poderes que ela exercia, que ela possuía quando animava um corpo, tendem a voltar também ao estado potencial ou tendem a escapar de controle, porque o controle dessas faculdades e o exercício dessas faculdades dependia, quando em vida, dos processos orgânicos, dos processos corporais. Então, nesse sentido, que é um sentido mais verdadeiro, mais profundo, na minha opinião, no meu entendimento, não, a alma não é consciente após a morte. Ou, dizendo de uma maneira mais precisa, ela tende a ser menos consciente após a morte do que era em vida. Então, ela é consciente porque a consciência ela não tem fim, ela não chega, os processos psíquicos não chegam ao fim, mas ela deixa de se reconhecer enquanto tal. A identidade que ela tem tende a se esvanecer. Então, nesse sentido, ela é menos consciente. Para quem acha um absurdo essa ideia, pensa no estado de existência, por exemplo, de alguém que tem Alzheimer. Essa pessoa, ela deixa de reconhecer sua própria história, ela não tem mais noção, percepção do encadeamento de processos que lhe daria uma noção de eu. Ou então uma pessoa em coma, ou ainda um esquizofrênico grave, pessoa que sofre de esquizofrenia grave. Então são exemplos, são analogias de estados em que mesmo a base corporal estando lá, a base material existindo, ela não é suficiente para que a alma humana exerça a consciência, o estado de consciência que lhe é próprio, que é a consciência de si mesma. Após a morte, isso é ainda mais intensificado, né? Sem o corpo, essa ausência de base ela é ainda mais intensificada.